agradecer, né, o pessoal que quer ver o currículo do Dr. Wagner Bezerra, pode fazer uma passeata aí no NPC, no Instagram, que dá para ver o currículo dele, os livros lançados. Mas eu gostaria de te agradecer por ser uma pessoa amiga, né, totalmente responsiva com a gente. A gente se conheceu através do Aniel, inclusive um abraço para ele. Abraço. Agradecer todo. Abraço, Aniel, estamos aqui por você. E agradecer o pessoal que está entrando aí também, né, em função de estar se propondo entrar esse horário, ficar até esse horário para assistir a nossa live. E o tema de hoje é muito relevante, né, meu amigo, porque é uma coisa muito emergente, né, muito providencial. E é algo que precisa ser falado, debatido constantemente, né? Então, a gente vai falar sobre o equilíbrio, né, do uso do consumo das mídias no núcleo familiar. E a gente pode se estender também para a comunidade, todas essas questões. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra para você. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui compartilhando esses momentos e algumas reflexões com você e com o seu público, que eu sei que você tem aí, né, um número de seguidores que sempre te acompanha. As suas lives são muito interessantes, eu mesmo já assisti algumas, então é um prazer enorme estar aqui com você. E certamente o tema realmente é interessante, né, bem atual. E é verdade, é um tema muito importante, né? E no sempre de vida conectada, né? A gente tem a tecnologia, ela vem aí para ajudar, mas ela também atrapalha, né? Em várias questões, tanto na questão social, né? Quanto na questão psicológica, né? Que eu trabalho dentro do consultório clínico e a gente vê inúmeros problemas em função disso, né? Então, gostaria de ouvir muito o senhor e você, né? Acabou de pedir para me chamar de senhor, mas obrigado pela abertura e fico muito grato, muito honrado. Olha, a gente pode começar, você falou na questão das tecnologias que trazem, não é, grandes avanços para a humanidade sempre. Nós estamos aqui conversando graças a uma tecnologia. Eu estou presente nesse momento e vivo graças a uma outra tecnologia. Eu sou, por exemplo, um homem portador de marca-passos. Então, uma tecnologia que me permite ter uma nova vida, uma sobrevida e estar aqui. Mas o conceito, a ideia de tecnologia, a natureza das tecnologias, é importante que a gente pense sobre elas não apenas como máquinas. Então, as tecnologias elas estão presentes na humanidade desde o princípio, né? Desde os tempos primórdios, né? Desde o início da civilização. E afinal, o que são tecnologias? Hoje em dia, a gente, quando fala a palavra tecnologia, pensa em computadores, em plataformas digitais, não é? Pensa em chat GPT, em inteligência artificial, mas tecnologias também são linguagens que dão sentido à vida, que dão sentido às interações entre seres humanos. Tecnologias, por exemplo, também são discursos, assim como foi uma tecnologia, e é uma tecnologia, o fogo, a invenção do telefone, a invenção da escrita, o papel. Então, a humanidade caminha por meio da tecnologia desde sempre. E hoje é muito importante a gente pensar na natureza das tecnologias, entendendo tecnologias como um propósito
humano, um mecanismo que vai atender a um propósito humano, para que a gente não consuma e não multiplique o consumo de tecnologias de uma forma automatizada, naturalizada, como se não houvesse consequências, porque essas consequências existem, né? Estão presentes o tempo inteiro. Então, só para você ter uma ideia, essa é uma questão muito atual. Hoje, o jornal The New York Times publicou uma matéria com uma pesquisa sobre o impacto dessas tecnologias digitais na vida de crianças com entre 1 e 2 anos. A diferença que faz o acesso, por exemplo, a um tablet, onde uma criança com até 1 ano fica passando as imagens e um pai e uma mãe, muitas vezes atarefado em casa, entrega um smartphone ou um tablet para essa criança, em comparação a outras crianças que a família faz a opção por limitar esse acesso para uma faixa etária mais avançada. Então, foi feita uma pesquisa, com crianças de 1 a 4 anos. Essa pesquisa comparou 4.000 bebês nessa primeira fase. E se percebeu que aqueles momentos de interação familiar, onde a criança vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva e conectando palavras, sons, tom de voz, estímulos faciais, sorriso, brincadeira, cantigas, o contato direto entre o pai e a mãe e a criança, a pesquisa confirmou que é insubstituível. Então, houve uma comparação entre o avanço de crianças que tinham um acesso limitado a essas tecnologias do tempo presente, essas tecnologias digitais, com crianças que não tinham e que tiveram maior tempo de interação com o pai e com a mãe, sem o uso desse tipo de tecnologia. E, ao final do estudo, a conclusão é que as crianças que tiveram um tempo limitado de contato, de acesso a esse tipo de tecnologia digital, e tiveram maior exposição às interações diretas, face a face, com o pai, com a mãe, com os responsáveis, no ambiente familiar, chegaram ao final desse ciclo com algumas habilidades e algumas competências que as outras demoraram mais a chegar. Então, esse é um dado concreto, atual. Eu posso colocar o link da reportagem depois aqui no chat. E é bem interessante a gente começar aqui esse bate-papo partindo de entender que todas as tecnologias geram consequências na vida dos seres humanos, E não existe tecnologia neutra. Todas as tecnologias elas já vêm carregadas de intencionalidades de quem as criou. Essa ideia de que uma tecnologia é neutra, ou que uma plataforma é neutra, depende do uso que a gente faça dela, não é verdade, não é um fato que a gente possa confirmar do ponto de vista científico. As tecnologias já trazem em si um olhar, uma intencionalidade sobre a vida dos seres humanos. Muito interessante essa fala, porque a gente vê muito isso no consultório, não só crianças, mas adultos também, que foca muito em um determinado relação da vida, E nessa relação, por exemplo, na relação com a tecnologia, uma criança
já adolescente ou um pouco antes, se ela fica muito ali naquele tempo, com aquela tecnologia, com tablet, com jogos, que é muito reforçador, e é muito comum isso acontecer com todo ser humano, enfim, mas essa pessoa, se ela não desenvolve também outras habilidades e não tem outras atividades além da tecnologia, isso é um problema muito sério, porque a OMS já tem alertado, né, várias vezes essa questão das redes sociais, né, do uso da tecnologia em excesso, abusivo, e porque senão a pessoa, seja jovem ou adulto, se torna uma mesa de um pé só, né? Uma mesa de um pé só no qual ela não consegue se relacionar e ter habilidades sociais, ela não consegue desenvolver e conversar com pessoas, ela não consegue dar um bom dia, uma boa tarde para a pessoa. Então, ela fica realmente isolada do mundo real, né? Muito interessante essa fala, Fábio. Eu procuro olhar para essa questão, Fernando, de uma forma desapaixonada, né? De uma forma que incorpore também, que dê um passo atrás das minhas próprias convicções para praticar uma tecnologia sobre a qual eu ouvi você conversando na sua live anterior, antes de você viajar com o professor Aniel, a quem aqui eu reforço o abraço que você mandou no começo. Vocês falavam de uma escuta, de uma escuta atenta ao outro, àquele com o qual interagimos. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um pai, uma mãe, um avô. E eu fiz uma live posterior com o professor Aniel e nós falamos mais, dedicamos mais essa live a pensar sobre a pedagogia da escuta. E eu trago essa questão agora, pensando na linguagem como tecnologia também, e pensando que essa escuta atenta é uma forma, é um mecanismo, é também uma tecnologia para que nós adultos, que nós consigamos quebrar barreiras e às vezes mudar de posição, tanto na figura de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um responsável pela educação de uma criança, ou de um adolescente, ou de um jovem, e conseguir entrar naquele mundo aparentemente inacessível para nós que nascemos numa outra lógica que não essa lógica digital. Então, digamos que nós que temos mais de... Você é bem mais novo do que eu, mas vamos imaginar que você tenha mais que 40, Fernando. Eu tenho 60. Então, se você tiver em torno de 40, que eu imagino que você tenha, assim colocando uma margem, você também é pré-digital. Então, você nasceu numa época em que a internet ainda era uma perspectiva, ela ainda não estava configurada da forma que ela é hoje, né? Então, hoje, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, nossos alunos, eles nasceram após o advento digital e a vida para eles só faz sentido dentro de uma perspectiva de conexão, de rede. Então, o olhar e a percepção deles em relação ao mundo mediatizado, conectado, hiperconectado, é muito diferente do nosso olhar. E, às vezes, o nosso olhar, com muitas justificativas, ele se apavora diante de um fenômeno que se instala no ambiente familiar, por exemplo. Nós, adultos, muitas vezes não sabemos o que fazer
para restabelecer as interações familiares, quando nós olhamos a quantidade de horas que essas crianças hoje passam em redes sociais e, por exemplo, em videogames nos momentos em que isso é possível, né? Às vezes um final de semana inteiro, uma virada de noite, feriados. Então, o tempo de lazer que há 20, 30 anos era vivido de uma forma, talvez com outras brincadeiras, com outros jogos, né? Entendendo que os jogos também acompanham toda a evolução da humanidade. Então, hoje, o ambiente digital envolveu todas essas atividades, inclusive as interações sociais que se davam de diversas formas, hoje se dão também por meio das redes, como o Discord, como o TikTok, como outras redes sociais, como o Instagram, como nós estamos aqui. Então, essa escuta da qual vocês falavam na live anterior, que eu queria recuperar aqui, muitas vezes pode ser a chave para o que eu chamo de educação midiática familiar, para que a gente peça licença com todo cuidado e possamos demonstrar afetivamente que nada sabemos desse mundo conectado, que gostaríamos, que desejamos saber, e demonstrar o nosso interesse por aquele mundo desconhecido. Pedir para entrar por aquela porta que vai permitir que uma criança, que um adolescente nos abra a porta para um universo particular, um universo que é deles e dos pares deles, dos grupos com os quais eles se relacionam. Então, muitas vezes o que eu chamo de educação midiática familiar é preparar pais e mães responsáveis de um modo geral para entrar nesse mundo, para pedir licença para entrar nesse mundo, para se despir dessa figura de autoridade de quem tem o saber, o poder, a condução da família, a condução da sociedade, a condução de uma escola, a condução de uma sala de aula, para ir em direção àquela criança, àquele jovem que já nasceu conectado, que já nasceu dentro de um ambiente que hoje em dia nos envolve a todos. Nós adultos de uma forma e eles de outra forma muito mais natural, né? Muito mais, né? Ali pleno. Excelente, porque só fala, meu amigo, assim, nós, né, que temos já uma certa idade, talvez a gente fique um pouco espantado, né, porque a gente ainda não tinha... a nossa brincadeira era sentar na calçada com os amigos, jogar uma bola, ficar sentado ali até tarde, debaixo de uma árvore ali, conversando, isso é muito prazeroso, né? E é tão complexo, eu vejo isso tão complexo, porque a tecnologia é inevitável, né? E aí você me fala a questão dessa galera que já nasceu nessa era digital, né? Que já nasceu vendo esse formato. E é tão complexo porque, assim, as pessoas, elas entram, né? A gente tem muito problema de saúde mental em relação a isso. Até o próprio Skinner, que foi o criador, o pai da análise do comportamento, ele fala que as interações, né, entre organismo e ambiente, foi muito influenciado por Darwin, né? Então, essa mudança de organismo e ambiente é muito importante também para, volto a dizer, né, para não se tornar uma mesa de pé só, né? Porque, e é uma problemática tão grande, né, meu amigo, porque, assim, como a gente pode fazer isso, né, essa educação midiática, com esses jovens, com essa geração, né? É com os pais, né? É com as contingências que estão ali presentes e
E como a gente pode fazer isso sem... E muitas das vezes os pais não dão o próprio modelo. A gente entra no shopping, a gente entra nos lugares, as pessoas estão todas com a cabeça para baixo, olhando o celular. E virou viral mesmo. Então, assim, a gente que já tem essa certa idade, que não tinha nem aquele Nokia quadradinho, começou pelo SMS e tudo, e a internet era aquela descarga. Então, assim, então a gente fica espantado mesmo, né? Então, assim, é uma problemática, eu vejo muito complexo essa questão, porque como, né, mostrar para essa geração que quando você desacelera, você pode ver outras possibilidades na vida, né? Você pode ver outras coisas boas e saudáveis na vida. Então, isso é muito importante, bem bacana. Se eu fosse, se eu fosse indicar para pais e mães, por exemplo, hoje, se um pai ou uma mãe me perguntasse, e aí, professor, qual é o caminho? O que eu faço primeiro? Quais são as responsabilidades que estão envolvidas em ser o primeiro educador de uma criança ou de um adolescente millennium, né? Alguém que nasceu nesse ambiente e que, com o qual, usando as suas palavras, com o qual nos assusta, nós mais velhos muitas vezes nos assusta. Eu diria que, Fernando, que existem algumas responsabilidades importantes embutidas para um pai e uma mãe, seja de uma criança que acabou de nascer e que ele ele nasce dentro desse mundo, não é, mediatizado, digamos assim, esse bios midiático, é um conceito do professor Moniz Sodré. Então, uma das questões é a questão da segurança. Então, ainda que nós em algum momento fiquemos assustados em relação à dimensão dessa conexão, desse consumo, dessa quantidade de horas de tela que faz parte, né, da vida, né, de muita gente, de muitas pessoas, de muitas famílias, de muitas empresas, da nossa vida, por exemplo. Cada um de nós tem um quantitativo de tela que é muito superior ao que já foi em outros anos, em outras épocas, enfim, é absolutamente... Começa assim, se você der hoje um check no seu dispositivo, você vai ver um quantitativo de horas que, não sei se você faz isso semanalmente, não sei se o seu smartphone informa você. Sim. Quantas... Então, esse quantitativo, no meu caso, por exemplo, particular, me assusta muitas vezes. Eu digo, caramba, quanto tempo da vida eu dediquei a essa tecnologia? Então, existe aí uma responsabilidade que envolve segurança, que envolve a segurança dos dados daquela família, os dados pessoais daquela criança, os cuidados com a interação com adultos que nem sempre têm boa intenção, adultos que estão ali buscando conexões, interações com crianças para práticas delituosas, cuidados com a exploração comercial. Então, tem N casos de plataformas, por exemplo, de videogames, que atrai, né, os jogadores, atrai os grupos de jogadores, adolescentes e crianças, e onde não há filtro nenhum para o preenchimento das informações pessoais, inclusive anexando nesse primeiro cadastro um cartão de crédito que vai desbloquear funções, que vai desbloquear ações para um avatar, por exemplo, vai desbloquear os skins, vai desbloquear um consumo de possibilidades dentro do ambiente virtual do jogo. E aí tem N casos de famílias
que não limitaram o acesso e não criaram mecanismos para monitorar o acesso dos seus filhos aos jogos de alguma forma, da forma operacional, ou através do diálogo, ou através de uma presença, né, naquele ambiente onde a criança está jogando constante. Então, N crianças geram dívidas familiares que pegam ali os pais de surpresa, e quando os pais vão ver, facilitou o acesso a um cartão de crédito e ali aconteceram golpes, roubos de dados e a contratação de dívida mesmo, por exemplo, envolvendo ambientes de jogos. Então, um dos aspectos que não dá para abrir mão para o exercício da paternidade, da maternidade, no tempo presente, é do cuidado com a segurança. Né? Então, você tem ali todas as redes sociais, mesmo que de uma forma ainda não adequada, todas as redes sociais têm, em algum lugar, você pode procurar nas configurações, vai ter um lugar de controle parental. Então, é muito importante se interessar por isso, dá um trabalho, é preciso que se invista um tempo. Então, ir lá dentro da rede social, do TikTok, do Facebook, do Instagram, do Discord ou de qualquer outra, e se dedicar ao controle, a entender como é possível estabelecer um controle parental. Isso é um mecanismo de controle familiar em relação a esse uso, né, das plataformas. E existem outros também, por exemplo. Existe um aplicativo que o Google disponibiliza, também eu vou passar para você colocar depois nos comentários, para as pessoas que acessarem, que estão aqui com a gente hoje e também que vierem acessar o vídeo depois, um link de um aplicativo da Google que é Families, que é family no plural, families.google/family no singular, family link. families.google/family link. Esse link dá acesso a um aplicativo do Google de controle parental familiar para diversos aplicativos num único ambiente. Eu estou dando esse exemplo, mas ainda que a gente não escolha esse aplicativo para utilizar, é possível dedicar, eu diria até que é necessário dedicar um tempo para compreender e ir lá, se interessar, ler, marcar, negociar com os filhos, né, esse acesso e esse controle, eu diria que não... aí é a minha questão pessoal. Não um controle verticalizado, como foi em outras épocas. Talvez nossos pais, eu não sei como foi lá na sua casa, eu até gostaria de saber, mas na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, com o seu Leão, com a dona Regina, muitas vezes a negociação era curtinha. Dona Regina dizia, é assim porque eu quero. E ali a gente tinha que negociar minimamente, mas o mundo mudou. Então, o modelo, né, de pacto familiar, de moderação, de mediação do pacto familiar, dos hábitos, dos comportamentos, hoje, eles são diferentes do que foram em outras épocas. Então, a gente tem aí, ali, nunca uma geração posterior traz 100%, né, daqueles códigos, daqueles valores das gerações anteriores. Né? Então, o mundo se transforma e os pactos familiares também se transformam. Então, eu diria que hoje, se você me perguntar como é no meu caso, na minha casa,
houve uma ruptura, uma mudança muito grande. Então, eu acho que nós ganhamos muito quando nós praticamos essa tal pedagogia da escuta, da qual é tão bonito falar. De fato, ouvir o outro. De fato, se interessar pela perspectiva do outro. Eu pratico isso. Eu não falo isso nem com vaidade, nem nada, mas eu acredito profundamente no afeto como um mecanismo de conexão com uma criança e com um adolescente, buscando respeitar e buscando acolher o ponto de vista dessa criança, desse adolescente. Eu acho que você acaba estabelecendo um vínculo de confiança que é muito importante nos dias de hoje, até para conseguir fazer esse controle, né? E essa educação midiática desde pequenininho, né? Tem a ver com a sua pergunta. Quando começa isso? E isso começa no nascimento de uma criança. Começa desde a mais tenra idade, desde o princípio. Muito bom, porque você acaba de falar, Wagner, é muito relacionado, né, desde o nascimento e tudo, e infelizmente, né, essa assertividade, essa relação, esse vínculo amoroso, o olho no olho, o contato, e essas coisas que você acabou de falar, é minoria, né? A gente vive num momento, né, um país que está em polaridade, que existe a tecnologia está sendo usada para o mal, né, para fake news, para coisas que acontece, que a gente fica realmente, a gente não acredita, que as pessoas acreditam naquilo que está sendo falado, né? Eu vi no WhatsApp, então quer dizer que está certo. Então as pessoas não procuram realmente buscar de fato a informação, a correspondência dessa informação, o que realmente de fato é verdade, o que é fake news. E a maioria das pessoas em consultório, né, revelando aqui para você, é que infelizmente, na prática clínica, os pais levam a criança, né, com essa demanda de que a criança está com uso excessivo de celular, que ela está muito irritada, que ela só quer ficar no videogame, enfim. Mas, na verdade, a gente tem que mexer nas contingências. E aí não é a criança não tem problema nenhum. Ela não tem que tomar um remédio para dormir, para não mexer na tela. Ela, na verdade, ela precisa desse vínculo com o pai. Essa relação entre pai e filho, de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva, de olho no olho, né? E que muitas das vezes quem vê causa não vê função, né? As pessoas acabam vendo só a causa, o problema, e não vê a função daquilo que acontece nos antecedentes que ocorreu para estar daquele jeito. Então, às vezes, chega muito no consultório, já o negócio já explodido, o negócio já está com uma problemática muito grande, né? E aí é muito difícil, a gente tem que trabalhar a dinâmica familiar, conversar com os pais, e, na verdade, são os pais que precisam de psicoterapia, não é a criança. Verdade. Não é a criança. E essa fala foi excelente, meu amigo. Você disse foi tudo. É o vínculo, a gente chama na terapia de vínculo terapêutico, né? Com o cliente. Mas o vínculo com o filho, olho no olho, o passear, né? Impor limites. A gente pode impor limites sem precisar gritar, sem precisar ser de uma forma de comunicação agressiva, né? A gente pode ser assertivo nas relações. A gente pode chegar, né, e falar, dizer não, dizer sim, e demonstrar respeito, demonstrar limites, sem precisar
bater, ou castigar, ou fazer algo do tipo. Dá um trabalho enorme, gigantesco, colocar em prática tudo isso que você falou, Fernando. Mas ninguém nunca disse que educar é fácil. Então, exige autocontrole, não é? Porque vamos imaginar que muitos de nós vieram de uma educação mais que usava, né, de certa forma, algum grau de agressividade, uma palmada, uma chinelada, só um tapinha não dói, enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio, que efetivamente hoje dificilmente se aplica em qualquer hipótese. Então, a gente pode até dizer, não, mas foi assim com meu avô, foi assim com meu pai, foi assim comigo, vai ser assim com meu filho. Mas, volto a dizer, o mundo mudou. Então, querer impor uma lógica que não conecta mais, não faz mais sentido, é aumentar um abismo geracional, onde todos têm muito a perder. Outra coisa que você disse, você está repleto de razão. Então, quando uma família... Eu não posso falar do ponto de vista clínico, porque eu não sou psicólogo. Eu falo do ponto de vista da educação. Né? O meu campo é a educação midiática. Mas eu entendo, eu acho que você tem toda a razão, que os pais é que precisam trabalhar essa questão. E talvez até no campo da educação também. Por isso que eu tenho me dedicado a fazer atendimentos de educação midiática, atendimentos para famílias, atendimentos para escolas, porque tem ali, você trouxe a questão das fake news, do discurso de ódio. Isso está tão presente na vida de todo mundo, infelizmente, em vários países, e muito fortemente aqui no Brasil, que é preciso que as escolas abracem, não é, a educação midiática, volto a dizer, como uma possibilidade de fortalecer não apenas os alunos, mas também os próprios professores e também as famílias. Por quê? Se a gente imaginar quem são os educadores, né? Quem são os responsáveis pela educação de uma criança e de um adolescente. Então, a gente vai achar a sociedade, com todas as suas possibilidades, inclusive o acesso às mídias, aos jogos, às plataformas, vai encontrar a família, né, no seio, lá na base, na gênese daquela, né, dos princípios, né, da educação de uma criança e de um adolescente, mas vai achar também a escola na formação no desenvolvimento de competências e habilidades, no aprendizado, mas também na própria formação daquela criança, daquele adolescente. Então, é um processo compartilhado, onde a escola, de um modo geral, ela não pode estar, não deve estar longe desse debate. Ela não pode estar num mundo com um currículo fechado, formando para uma sociedade ideal, quando a sociedade se encontra em ebulição, como nós nos encontramos, sendo atravessados diariamente por fake news, como você falou, que ressignificam, que buscam atribuir novos significados à própria sociedade. Então, todos os dias nós recebemos, e aí muitas vezes compartilhamos, antes de checar, recebemos vídeos e informações e, enfim, posts que trazem mentiras sobre os pilares da sociedade democrática. Então, mentiras, por exemplo, que atingem a vacinação. Vamos pegar um exemplo. Então, todos os dias são ditas mentiras através de vídeos, depoimentos, narrativas,
contação de histórias. Então, surgem pessoas para dizer que conhecem um amigo, um parente, um vizinho que tomou uma vacina, e a vacina fez aquele mal, aquele mal. Então, nós estamos tão impregnados de fake news que é absolutamente necessário que esses dois lugares, família e escola, trabalhem a questão dessa tal educação midiática desde as primeiras, desde a fala, desde o início da fala, desde a primeira leitura, desde o primeiro acesso às redes, desde as primeiras interações. Então, o Brasil está muito atrasado nisso, Fernando, porque aqui eu digo isso muito nas minhas palestras, tanto nas escolas quanto com as famílias. O Brasil desenvolveu nos últimos 20 anos um volume de pesquisas muito considerável nesse campo da educação midiática, mas isso ficou encastelado nos núcleos de pesquisa, nas universidades e em pouquíssimas escolas e em pouquíssimas famílias. Nas famílias menos ainda, mas eu digo nas escolas. Então, hoje, eu agradeço muito o seu espaço aqui, o seu convite, porque a gente precisa falar sobre isso de uma forma mais popular para outros públicos, para que as pessoas se interessem, né, sobre esse debate e percebam o quão grave é esse momento se nós não nos prepararmos para ele, para essa vida como ela é, essa vida hiperconectada, essa vida mediatizada. E nós falamos de diversos aspectos, falamos das interações familiares, da dificuldade de interação entre pais e filhos, entre adultos e crianças. Falamos dos perigos das redes sociais, aí tem o cyberbullying, o roubo de dados, o preconceito, o assédio, os desafios que levam muitas vezes até a morte, desafios que acontecem dentro das redes sociais, somente entre crianças e adolescentes. Um desafia o outro a tomar, por exemplo, doses excessivas de Benadryl. Eu conheci um pai nos Estados Unidos, conheço um pai nos Estados Unidos, que há meses atrás perdeu um filho de 13 anos no desafio do Benadryl. Um caso concreto. Se der um Google, vai achar o pai. Eu fiquei chocado, porque aconteceu. Quer dizer, não é algo criado, inventado. Aconteceu. Uma criança de 13 anos, um menino de 13 anos, se deixou influenciar pelo tal desafio do Benadryl, tomou uma dose excessiva desse medicamento e teve uma parada cardíaca e morreu. E dilacerou essa família. Esse pai virou um entusiasta, ou ele virou alguém que quer levar o exemplo dele ao maior número de pessoas para que isso não aconteça novamente. Mas isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer família, porque nós sabemos muito pouco do que acontece, do que se passa dentro dos quartos, dentro dos dispositivos, dentro das redes das nossas famílias, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. E precisamos saber. E a educação midiática é a forma de saber. É uma forma de absorvermos princípios, absorvermos técnicas para lidarmos com isso, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar, e eu diria até, Fernando, que também no ambiente clínico. Né? Você vai ter aí, eu acredito que para você estar abordando esse tema aqui na sua live, essa é uma questão importante para você, você deve lidar com esses casos no seu dia a dia. Então, é algo que é bastante relevante, né, para que a gente se interesse, para que a gente busque informação a respeito. Excelente, meu amigo. Essa questão, eu falei de pais, né, a gente está falando de ambiente familiar, mas é muito importante providenciar a sua fala em relação a isso, porque a gente está falando de ambiente familiar, essa questão
que acontece com o quarto. Mas a gente pode ampliar isso para a questão cultural da sociedade, não só pais, professores, cuidadores, zeladores, lideranças de empresas, né, de uma forma geral, porque isso tem que ser combatido, e o que mais me preocupa é esse negacionismo científico, né? Porque é assustador o que a gente vê nas mídias, o que as pessoas reproduzem, o que vê no WhatsApp ou fala e acredita firmemente que aquilo ali é uma verdade, né? Então, de fato, é um trabalho multidisciplinar, né? É um trabalho da educação, a educação tem que combater isso, a psicólogo, o pessoal da área da saúde, todo mundo, a OMS está alertando isso aí já faz bastante tempo, né? Essas questões aí de uso excessivo de rede social, e então é algo muito preocupante. Então, é uma live deliciosa, eu gostaria muito de ficar com você aqui, vai mais uns 3, 4, 5 horas aqui, porque você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, gosto de pessoas assim como você, pessoas responsivas, cuida do elo menor, né? Super cuidadoso, zeloso. Eu agradeço muito, é genuíno o que eu estou te falando, né, de coração. Você é uma pessoa incrível. Quando o Daniel me falou de você, e aí a gente se conheceu através das redes sociais, né? E viu a pessoa incrível, né? E a sua grandiosidade que você tem como pessoa. Então, muito obrigado por estar nesse ambiente aqui conosco. Infelizmente, o tempo da live não nos permite estender, porque o Instagram é forte. Então, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até esse momento aí para assistir, que vêm assistir depois. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muitíssimo o seu convite. É muito importante estar aqui com você, com o seu público. E, se você me permitir, amanhã eu vou fazer uma live no @cibereducomunicação. Aliás, eu queria convidar o seu público e você também para se inscrever no nosso canal no YouTube, que está começando agora. Então, eu tenho muitos poucos seguidores no YouTube. Já tenho mais no Instagram, no TikTok, mas no YouTube está começando e eu preciso que mais pessoas se inscrevam no @cibereducomunicação. Eu não falo cyber, eu falo em português cibereducomunicação. E amanhã no cibereducomunicação do Instagram, eu vou receber uma jornalista bem jovem que trabalha com fact-checking. Então, ela trabalha dentro de uma agência, de uma grande agência de checagem, e ela vai compartilhar o passo a passo da checagem de informações. Como se faz para checar uma informação? Como nós deveríamos fazer, e não temos tempo, né? Nós trabalhamos nessa vida, nessa correria. Então, como seria adequado fazer com qualquer informação que chega no nosso Zap, qualquer vídeo interessante, antes de dar um like, antes de compartilhar? A live vai ser sobre isso. E aí, Fernando, se você puder, eu sei que você é super ocupado, vai ser uma honra lá, você passar por lá, e aí eu convido também as pessoas, e agradeço mais uma vez a quem esteve conosco, a quem vier assistir esse vídeo, e a sua generosidade em me convidar. Foi muito bom estar aqui com você. Imagina, você está no Rio, né? Estou no Rio. No Rio. Vai ser uma honra, sim, se você puder me receber quando eu for no Rio, que gostaria de te dar um abraço. Claro. Eu moro na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Na Tijuca, eu vou bastante lá. De repente, a gente se conhece, tira uma foto, dá um abraço, troca uma ideia. Vai ser uma honra muito grande para mim, com a sua grandiosidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, estaremos presentes. Vou divulgar o seu canal do YouTube. E, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado.